E aí, pessoal, estamos de volta. Vamos lá pro episódio de hoje. Hoje eu tô com a minha caneca do Emicida porque sim, na verdade. O episódio de hoje vai ser uma parada diferente, porque eu não montei um roteiro, só tô com uma vontade de falar sobre uma parada e aí eu vou falar sobre essa parada. Eu preciso que vocês entendam uma coisa, e eu preciso entender algumas coisas também. E a principal delas é que tem algumas coisas que não são opinião. Tem coisas que realmente são caráter mesmo, sabe? São pontos que a gente tem que tomar como inegociáveis, às vezes. Porque é muito fácil defender um princípio ou da boca pra fora, ou na internet, ou pros seus amigos, quando esse princípio não custa nada pra você. É muito mais difícil quando quem tá errando é uma pessoa que você ama, ou quando é seu amigo, ou quando é um familiar. É muito mais difícil quando é uma pessoa que, por exemplo, tava com você numa fase em que você precisou muito e essa pessoa tava lá te ajudando, tá ligado? São nesses momentos de dificuldade e tudo mais que você descobre se os seus valores são valores de fato ou se eles são palavras bonitas, frases de efeito e jargões. Eu sempre lembro muito de um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris de novo, que o Chris tá querendo uma jaqueta muito foda lá e ele começa a trampar com o pai dele de manhã pra conseguir grana pra comprar essa jaqueta. E aí ele fala pro pai dele, né? Porque o combinado era ele trabalhar para comprar a jaqueta. O pai dele dá uma quantia de dinheiro para ele, mas não é a quantia de dinheiro suficiente para comprar a jaqueta. E ele fala que se matou de trabalhar para comprar uma jaqueta e ele não vai poder comprar a jaqueta e que ele precisa da jaqueta. E o Julius fala para ele, você não precisa da jaqueta, você quer a jaqueta. Tem um corte do Sr. K no Nerdcast também, que é bem menos, né, especial e menos pesado do que isso, menos importante até. Mas é onde ele fala que precisar mesmo, a gente precisa de muito pouco. A gente precisa de água, comida e um lugar para dormir, tá ligado? Todo o resto é conforto, até certo ponto. Mas a gente tem essa ilusão do precisar, né? E eu acho que essa ilusão do precisar coloca algumas coisas no lugar, até certo ponto. Tipo, dá sentido para algumas coisas que a gente vive também. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa estar, bem até certo ponto. A gente precisa entender que não pode estar bem o tempo todo. Todos esses precisares sugerem uma obrigação que a gente tem que ter para poder estar vivendo o dia a dia bem. E é aí que, para mim, se divide em duas ramificações quando a gente está falando de persona, da gente mesmo ou do outro. Que existem as coisas que a gente precisa fazer e existem as coisas que a gente precisa ser. E eu acho que esse segundo grupo de coisas é muito mais difícil. Porque cumprir tarefas, mesmo que tarefas difíceis, mesmo que tarefas árduas, é muito mais fácil do que cumprir com um princípio. Eu já trabalhei com coisas muito difíceis, e já trabalhei com coisas muito pesadas, e já trabalhei em condições muito precárias, mas eu consegui concluir tudo isso. Agora, alguns princípios eu realmente tenho que bater todos os dias para tentar chegar perto de concluir eles, de ser eles todos os dias. E é aí que eu acho que a ficção científica brilha tanto. Quando você vê uma série de Black Mirror, por exemplo, o chocante da série para qualquer pessoa que consiga se colocar no lugar das pessoas que estão ali, dos personagens, não é toda a situação que está acontecendo. Mesmo que toda a situação que está acontecendo seja assim muito absurda, ou menos absurda agora com os contextos atuais que a gente tem. O mais absurdo ali não é a situação, não é o contexto, é como você reagiria nessa situação. É o se colocar lá, será que eu faria alguma coisa tão diferente disso? E se eu faria, aonde eu faria diferente, sabe? Acho que viver a nossa vida da forma como a gente vive exige da gente colocar as coisas de uma forma linear e muito narrativa, que acaba justificando a ideia de que a gente é o protagonista, de que a gente é o herói dessa história. Não só mais um personagem numa história que não tem protagonista. E aí, às vezes, muito por se achar o protagonista e por se colocar como o herói dessa história, a gente imagina como a gente reagiria frente a algumas situações, sabe? Situações, às vezes, de injustiça ou situações de agressão ou qualquer coisa do tipo. E a gente sempre gosta de pensar que protegeríamos o mais fraco ali,
ou que não seríamos coniventes com essa situação. Mas a parada é, quando o problema ganha um rosto, e é um rosto que você conhece, quando o agressor é seu amigo, quando o cara que trai é alguém que tá na sua roda, quando o cara que não paga pensão tá no seu Discord, onde você joga com seus amigos. E aí essa que é a parada, os princípios não podem ser testados só com pessoas de fora. É aquela parada do se você trata bem todo mundo na rua, todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham para você, mas você não trata bem as pessoas que moram dentro da sua casa, isso não significa que você é uma pessoa boa. Significa que você tem talvez uma boa gestão de imagem, uma gestão de pessoas. Eu sou um cara que eu falo que eu não fecho, eu não vou andar com esse tipo de cara, com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa, tá ligado? Eu não quero essas pessoas perto de mim. E aí eu já perdi oportunidades boas, tanto na música quanto em qualquer outra coisa que eu já tenha tentado, por não querer me misturar com gente desse tipo. E aí eu vejo na internet o discurso do nenhum homem é amigo de um agressor, tá ligado? Nenhum homem assume que, tipo assim, nenhum homem admite que tá andando com um agressor do lado, sacou? E eu falo isso por realmente acreditar que eu não tô me misturando com esse tipo de gente. E se você sabe, e eu espero que você chegue até mim e fale, sabe? Eu espero que você entenda que aqui é um espaço seguro e que eu sou uma pessoa que vai entender e que eu não vou te culpabilizar por nada do tipo, que eu vou buscar entender o que está acontecendo. E a partir do momento que isso não acontece, eu vou acreditar que eu realmente não tô blindado, sabe? Que meu círculo tá bem protegido, que eu não tô fechando com esse tipo de gente. Mas a gente sempre tem medo de estar talvez procurando alguma justificativa, de não estar enxergando algum tipo de padrão, de estar deixando alguma coisa passar. De às vezes tá vendo alguma característica de traço tóxico, mas tá usando desculpas, tipo, ele sempre foi uma pessoa boa comigo, ou esse dia ele bebeu demais, todo casal briga, esse problema é um problema que não é meu, eu prefiro não me envolver, eu não quero me meter. A omissão, na grande maioria, na escandalosa maioria das vezes, vai vir fantasiada como neutralidade mesmo. Só que se manter neutro, escolher a neutralidade, também é escolher um lado. E infelizmente, na grande maioria das vezes, é literalmente escolher o lado errado. E é importante que a gente entenda que ser neutro nunca vai ser benéfico tanto pra gente quanto pro outro, em qualquer tipo de situação de injustiça. Eu tô terceirizando muito a parada, tipo, eu tô achando muito o problema no outro, mas o problema é com a gente também, o problema é comigo também. Se manter neutro com a gente mesmo também é um problema, sabe? Infelizmente, crescer e tentar se tornar, de novo, um adulto funcional é adquirir certas responsabilidades e entender que a gente tem que arcar com elas. Que a gente pode deixar elas pra lá e a vida vai continuar, mas essa não é a forma mais saudável de crescer. De fato. E dentre essas responsabilidades, a gente tem que ter responsabilidade financeira, a gente tem que pagar o que a gente deve, a gente tem que cumprir com horários, a gente precisa responder às pessoas às vezes. E um dos principais para mim, que acho que o discurso do você deve fazer porque você quer fazer, tomou uma proporção tão grande que agora ser feito de idiota parece ser uma parada legal. E sair como o inteligente, o espertão da situação, se tornou Mac também. E tipo assim, não é, mano. Você tem que fazer coisas boas porque você quer fazer coisas boas, mas eu preciso que você tenha senso de responsabilidade, de entender que quando uma pessoa fez um favor pra você, você não deve, mas você deveria fazer um favor para essa pessoa de volta. Você deveria ser solícito com essa pessoa de volta. Porque senão tudo fica fácil demais, mas fica fácil demais só pra você. É claro que essa outra pessoa fez somente porque quis, mas você não acha que você deveria estar se perguntando se você também não deveria querer um pouco? Ou se aquela outra pessoa fez só porque quis ou ela fez porque ela queria te ajudar? Tá ligado? Quando que você vai querer ajudar a outra pessoa? Ou você acha que a vida é um morango e você vai só precisar ser ajudado o tempo todo? Eu acho que a gente tem que correr atrás de ser o mais honesto possível. Eu acho que a gente não pode sumir quando a gente se compromete com outra pessoa, por menor que seja a ocasião, mano. Tipo assim, você prometeu que você ia furar a parede de alguém pra colocar um armário, mano, não some. Seja honesto. Fala, velho, não vai dar. Ou então, tipo assim, mano, não tô bem, não tô afim, perdi a vontade, não tenho mais ânimo, fôlego. Acho que uma das maiores responsabilidades que a gente pode ter também é não entregar pro outro um peso que é nosso. Acho que
com a terapia, como o processo terapêutico demanda tempo, demanda processo, muitas pessoas acham que por entenderem qual que é o problema delas, não digo problema, qual que é a questão delas, é o suficiente. E é o suficiente não só, tipo, está tudo bem, mas é o suficiente, tipo, agora eu vou fazer, porque eu sei que é por isso. E a partir do momento que a gente entende quais são nossas questões, a gente não pode mais usar essas questões como muleta. Ponto final. Você não pode falar, ai, tal coisa aconteceu porque eu sou depressivo. Ai, eu sou assim porque eu sou ansioso. Mano, tá, você é ansioso. Quais são os mecanismos que a gente vai usar para lidar com isso? Para não fazer a sua ansiedade ser um problema pro outro também. Quando você tá fazendo isso indiretamente, tá tudo bem, porque você não reconhece essa parada. A partir do momento que você reconheceu, você tem que começar a pensar como que isso não vai ser um problema pro outro e pra mim. A responsabilidade não pode começar só no erro, só no crime. Ela tem que começar nesses pequenos acordos que a gente faz, tanto com os outros, tanto com a gente mesmo. E é aí que entra pra mim a responsabilidade que é mais difícil, que é a responsabilidade que a gente tem com a gente. Muitas das vezes, o que a gente aceita, o que a gente entendeu que tá tudo bem pra gente, ensina pro outro como ele pode tratar a gente. Acho que em todas as vezes, 100% das vezes, o que a gente aceita, ensina pro outro o que ele deve fazer pra manter a gente ali. O que ele pode fazer, até onde ele pode explorar e ainda assim se manter na nossa vida. Tem aquele mantra típico lá de inteligência emocional e de manter boas relações, que é: a gente não pode controlar o que o outro faz, mas a gente pode controlar, ou pelo menos tentar controlar, como que a gente vai reagir quando tal coisa acontecer. É a mesma coisa, a gente não pode controlar o que o outro faz, mas a gente pode controlar o espaço que a gente dá pro outro na nossa vida, no nosso privado, no nosso seguro. A gente pode amar uma pessoa e mesmo assim reconhecer que se pá, ela fez uma parada que é imperdoável, tá ligado? Aí a gente pode sofrer com isso, entendendo que sofrimento não torna o errado certo. E aqui tá o principal pra mim. Eu preciso, de verdade, que vocês entendam que o que não fizer sentido pra mim mais vai ser deixado para trás. Não numas de insensibilidade, não numas de esquecer, não numas de, como eu mesmo falei lá atrás, ignorar tudo que você fez por mim, os favores que você fez para mim. É só que tudo isso não justifica o fato de você ter se tornado agora uma pessoa em que eu não acredito. Uma pessoa que não conversa com o tipo de relações que eu quero criar, com o tipo de vida que eu quero ter, com o tipo de educação que, por exemplo, eu vou querer dar para o meu filho no futuro. E aí eu preciso que você entenda que se eu tiver que romper laços, eu vou romper laços com você, porque a minha segurança e o meu conforto tem que estar acima dessas coisas. Eu preciso que você entenda que se você errou comigo, você vai ter que me pedir desculpa, ou pelo menos vir conversar comigo. Você não vai poder fingir que nada aconteceu. Eu preciso que você entenda que conversar agora pra mim pode não ter sido no passado, pode não ter sido na nossa relação durante muito tempo, mas que agora pra mim é primordial pra qualquer relação. Se você não conversa comigo, se você não troca ideia comigo, você não pode me cobrar nada. Eu preciso que você entenda que em algum momento talvez eu tenha achado engraçado certo tipo de piada ou não tenha conseguido me impor o suficiente e isso fez você ficar confortável para falar certos tipos de coisa perto de mim, mas que eu não vou ceder esse espaço de conforto mais. E não é porque eu tenho uma imagem a zelar, é só porque esse tipo de coisa não conversa mais com a pessoa que eu sou agora. E talvez já não esteja conversando há muito tempo, mas eu não tinha a coragem de me colocar em primeiro lugar, de talvez bancar, perder esse laço, essa amizade, esse amor, tá ligado? Mas eu preciso que vocês entendam que agora eu tô bancando perder esses laços. Que os inegociáveis estão ficando cada vez mais inegociáveis. Que as piadas estão ficando cada vez mais menos piadas e mais afronta direta ao que eu acredito. E eu olho ao meu redor e eu percebo isso em mim e nas outras pessoas, a existência desse medo de romper laços. Porque a gente, no final do dia, a gente tem medo de ficar sozinho. A gente tem medo de cortar uma pessoa significar falta de empatia. Só que eu acho que é justamente o contrário. O fato de eu estar te cortando da minha vida não significa que eu acredito piamente que você está errado. Você talvez está certo para os seus conceitos, para os seus princípios, nos seus inegociáveis, talvez você esteja certo, tá ligado? Mas
o seu certo não conversa mais com o meu certo, e aí meio que tá tudo bem a gente se separar, a gente seguir por caminhos diferentes. E aqui eu tô falando de amizade, eu tô falando de laço familiar, eu tô falando de relacionamento, tô falando de tudo. E aí eu consigo perceber no olhar das pessoas ao meu redor que quando eu falo sobre isso, elas sentem que eu tô me colocando num lugar moral acima delas. Quando eu reclamo sobre uma parada que para elas talvez seja normal, eu tô me colocando num lugar de superior moralmente do que elas. E essa não é a parada, é sobre responsabilidade, não é sobre perfeição. É óbvio que eu vou errar pra caralho ainda também, mano. É óbvio que eu também erro o tempo inteiro, tá ligado? É óbvio que eu já fui insensível, é óbvio que eu já machuquei pessoas, é óbvio que eu já fui irresponsável, é óbvio que eu ainda sou irresponsável, é óbvio que eu ainda machuco pessoas. Só que eu tento fazer isso o máximo possível hoje em dia indiretamente. Eu tento ao máximo possível hoje em dia estar conversando para estar de acordo, para conseguir entender onde que eu posso estar te machucando, para conseguir entender onde que a minha liberdade fere a sua liberdade. Eu acho que errar nunca vai ser o suficiente para me fazer tirar uma pessoa da minha vida. Acho que a principal parada que vai fazer tirar alguém da minha vida e sair da vida de alguém, a pessoa que não assume os próprios erros, a pessoa que não assume quando tá errado. É isso que eu tava falando da outra vez. Não é que eu sou o melhor, é que eu espero que vocês falem pra mim quando eu tô errando, e se eu realmente entender o que você tá falando, você pode ter certeza absoluta que um pedido de desculpa vai vir. Se eu estiver incomodado com alguma coisa que vem de você, você pode ter certeza absoluta que vai ter uma conversa. E eu espero que esse espaço seja aberto desse lado daí, porque é um espaço aberto do lado de cá. Eu não tenho medo de pedir desculpa, eu não tenho medo de assumir que eu tô errado. Eu não tenho medo de reparar, e o principal pra mim vai ser difícil, às vezes é muito difícil, mas eu também não tenho medo de mudar. É necessário entender que responsabilidades, precisar ser pessoas, inegociáveis e princípios não significa que você não vai errar. São regrinhas que a gente vai tentar seguir, mas regrinhas não são a perfeição pronta, tá ligado? Responsabilidade, princípios, inegociáveis, precisar ser alguém é principalmente responder pelas nossas ações, responder pelos nossos erros. Então é isso. Eu acho que eu sinto que eu precisava dizer isso, porque talvez tenha algumas pessoas aí que tenham uma imagem de mim que é a mesma imagem que elas tinham de 5 anos atrás, ou tenha pessoas que tenham vacilos que eu cometi com elas engasgados na garganta, e isso as impeça de seguir por um caminho melhor, de olhar pra mim e não enxergar a mesma pessoa. E aí eu tô falando de pessoas que realmente guardaram essa mágoa dentro de si, não pessoas... Porque tem gente que lida muito melhor com o vacilo de outra pessoa. Tem gente que, se você vacila comigo, eu vou seguir em frente, tá ligado? E você segue sua vida pra ir também. Tem gente que vai guardar essa mágoa dentro do coração e vai amargurar isso durante um bom tempo, tá ligado? E se você é uma dessas pessoas e você acha que eu realmente vacilei com você e eu realmente vacilei com você, véi, tipo, desculpa. Se isso aconteceu há vários anos ou se isso aconteceu semana passada, véi, desculpa. Eu tô numa jornada individual de ser uma pessoa melhor a cada dia. E a cada tempo que passa, tá buscando ser cada vez mais eu, sabe? O eu sendo a minha melhor versão. E eu vou tropeçar nesse caminho também. Então, se você é uma dessas pessoas que por algum motivo não quis trocar ideia comigo, ficou com receio de falar comigo o que achava, eu sinto muito. De coração, eu me responsabilizo. Se você quiser trocar essa ideia comigo, eu vou me responsabilizar, ou eu vou tentar te fazer entender o meu lado, vou tentar entender o seu lado. Todos os meus canais são espaços abertos para troca de ideia com qualquer pessoa. Eu não espero que todo mundo concorde comigo o tempo todo, e eu não acho que existe uma regra universal para moral, mas realmente existem algumas linhas que eu tracei e eu decidi que eu não vou atravessar elas mais. Infelizmente, porque demorou bastante, já é uma coisa que vem me incomodando há tempo. Eu escolhi não ignorar quando quem atravessa essas linhas é alguém que eu amo, é alguém que eu gosto muito da presença, que eu quero do meu lado. Porque eu realmente acredito que caráter não vai aparecer quando tiver todo mundo olhando. Caráter vai aparecer quando defender um princípio custar uma amizade, quando custar pertencimento, quando custar conforto. E talvez crescer seja um pouco isso. Entender que algumas coisas a gente não negocia, e não por ser melhor do que alguém, mas porque se a gente negociar tudo, a gente acaba perdendo quem a gente é ou quem a gente quer ser. É isso, gente.
Esse foi o episódio dessa semana. Não foi um episódio tão pra cima, não foi um episódio tão feliz, mas eu também não tô tão pra cima, eu também não tô tão feliz. E é isso. Próximos episódios, talvez as coisas estejam melhor. E eu espero vocês. A ideia é que a gente volte na semana que vem. E esse é o meu podcast, o Até Que Eu Cheguei Longe.